Boa tarde, povo de Deus. Tenha uma ótima tarde, muito linda e abençoada para cada um de vocês hoje. Mensagem de Deus para a sua vida hoje lá em 1 João capítulo 2, versículo 18 em diante. Filhinhos, já é a última hora, como já ouviste que vem o anticristo, também agora muito anticristo tem surgido, pelo conhecemos que é a última hora. Eles sairão de nosso meio, entretanto não eram do nosso, porque se tivessem sido do nosso, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles são do nosso, e vós possuis um chão que vem do santo, e todos tendes conhecimento, não vos escrevi, porque não saibais a verdade antes, porque o sabeis, e porque mentirá. Alguns jamais procedem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo e nega o Pai, o Filho. E todos aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permanece em vós o que ouviste, e desde o princípio, se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vós acabo de escrever acerca dos que vós procuram enganar. Aqui, assim como está dizendo essa palavra, irmão, para a minha vida e para a sua, que há muito anticristo no meio desse povo. Há muito anticristo que faz as coisas que não é de Deus, aqui, e nega o Pai e o Filho. Mas Deus está dizendo essa palavra para a minha vida e para a sua, irmãos. Nós temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus dia após dia. Eu e você temos o privilégio de ouvir a palavra que Deus nos fala em nossas vidas, né, irmãos? Como diz aqui no 18 do versículo 2 de 1 João. Filhinhos, já é a última hora, como ouviste que vem o anticristo, também agora muito anticristo tem surgido, pelo conhecemos que é a última hora. Está chegando a última hora de Deus, né? Deus está falando que há muito anticristo no meio desse... Como diz, né, irmão? Há muito anticristo no meio desse povo. Há muito anticristo que vem falando de Deus, né? Como diz aqui no 20. E vós possuem unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Eu e você temos que ter a unção que vem do santo de Deus, que vem do Espírito Santo. Eu e você temos que estar com essa unção dia após dia, para negar o que vem do próprio povo o povo do anticristo, o povo desse mundo que não quer saber das coisas de Deus, que não quer ouvir os mandamentos, o evangelho que vem da palavra de Deus, da parte de Deus. Porque tem muitos que falam a palavra, mas falsamente. Muitos, aliás, de falar de Deus de coração, de toda a alma, para nós converter de todo mal. Esses não querem saber de falar isso para cada um de nós. Esse só quer ver as coisas do mundo, a coisa que é da carne. Mas isso não é de Deus. Mas isso não é do Santo. Mas aquele que é de Deus, aquele que conversa com Deus, aquele que vive a palavra de Deus. Esses conhecem o que o mundo está dizendo, o que o mundo quer contra a nossa vida. Mas um povo que é do anticristo, esse não quer saber de Deus. Esse só quer saber do mundano, das coisas do diabo. Porque o diabo, como diz a palavra de Deus, que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. É isso que Deus quer em nossa vida, vida com abundância. Mas muitas vezes o diabo está com uma letra, ele está com uma seta em nossa vida, para que nós venha perder a essência de buscar o Senhor, que nós venha perder a essência de clamar o Senhor de vida dia após dia. É isso que eu não creio, é isso que eu não acredito, isso que eu não venho dizer para cada um de vocês, irmão. Não venha deixar que o diabo venha tentar a sua vida. Como diz no 21, não vos escrevi, porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentirá. Alguns jamais procedem da verdade. Alguns não procedem da verdade, porque não quer a letra, não quer aprender, não quer ter, como diz, um entendimento com Deus, uma conversa com Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele é a lâmpada para o nosso caminho, é a palavra para os nossos pés, a luz para os nossos pés. Você vê, Deus, Ele é a lâmpada para o nosso caminho. Jesus é a lâmpada para onde que nós vamos, para onde que eu e você pisa os pés, planta dos nossos pés.
Mas muitas vezes nós não quer andar nesse conceito. Mas muitas vezes eu e você não queremos a coisa que vem do Senhor. As coisas que é dele em nossos corações. Como diz no 22. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Cristo? A pergunta que ele fala. Quem é mentiroso? Aquele que nega que Jesus é Cristo. Quem é mentiroso? Mentiroso somos eu e você, irmãos. Se não acreditar, se negar a palavra de Deus, se negar que Jesus é verdadeiro Cristo, que Ele é o verdadeiro em nossa vida. Esse sim é mentiroso. Eu e você somos mentirosos se eu e você negar a presença de Deus em nossos corações para esse povo lá fora. Ainda fala ainda mais. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Eu e você seremos anticristo, irmão, se nós negar a palavra de Deus. Se eu e você negar que Deus é verdadeiro, que Deus é vivo, que Deus está aqui nessa terra, que Ele quer ouvir o meu e o seu clamor. Eu e você estamos negando que Deus é verdadeiro. Eu e você somos como anticristo, irmão, se eu e você negar a presença do Pai. Como diz ainda, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que conversa o Filho, tem igualmente o Pai. Olha o que ele está dizendo, irmão. Aquele que nega o Pai, não tem igualmente com o Pai. Mas aquele que diz que Ele é vivo, aquele tem igualmente com o Pai. Eu e você, irmãos, temos que não negar. Eu e você, irmão, não podemos negar que Deus é verdadeiro, que Deus é vivo, que Deus está aqui conosco, que Deus quer o nosso bem, não o nosso mal. Que Ele quer só a nossa vitória aqui na terra, irmão. Como diz no 24. Permanece em vós o que ouviste. Desde o princípio, se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Ele permanecerá conosco, irmão, se nós não negar Ele. Ele permanece conosco até a vinda dele aqui na terra, para buscar nós aqui na terra. É isso que Deus está dizendo, irmão. Que eu e você não podemos negar Jesus aqui na terra. Que eu e você não podemos esquecer de Deus, o que Ele faz em nossas vidas. Onde que Ele nos tirou. Porque muitas vezes nós estamos esquecendo de onde que Ele nos tirou. Mas muitas vezes vocês estão esquecendo de onde que vocês saíram para buscar o Senhor, irmão. E aliás, vocês estão voltando para lá. Estão voltando para o Egito. Não volte para o Egito, irmão. Mas permaneça com Deus. Permaneça na vontade do cristianismo. Na vontade que Deus quer em nossas vidas, irmão. Como diz ainda no 25. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. A vida eterna. Essa é a promessa que Deus está fazendo em nossa vida. Essa é a promessa que Deus está fazendo em nossa vida. Já fez em nossa vida. A vida eterna. É estar com Ele lá no céu. Louvando Ele 24 horas por dia. Não a dor que nós passamos aqui na terra vai ficar. Como diz ainda mais. Isto que vós acabo de escrever acerca dos que procuram enganar. Você vê quem engana nós é o diabo. Ele faz de tudo que é jeito para nós perder a vontade de estar com Ele. De estar na vontade de buscar Deus dia após dia, irmão. Como diz também em 2 Tessalonicenses 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engano, porque isto não acontecerá que sem primeiro venha a apostácia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, o ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esses são enganadores, esses que dizem que são de Deus, esses que sim, que faz a vontade, estão fazendo a vontade de Deus, mas aqui na palavra de Deus no 4 diz, qual se põe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Muitos, o que estão falando de Deus, aqueles aqui na palavra de Deus, Deus são maiúsculas, é Deus verdadeiro. Esse é o que estão falando de Deus de verdade. Esses que estão levando o evangelho de todo o coração, irmãos. É isso que eu digo para a sua vida, irmãos. Ouve quem está falando de Deus de todo o coração. Dá para você saber quem é de Deus e quem não são. Mas muitas vezes vocês estão sendo enganados pela palavra do homem, pela palavra de Deus e pela palavra do homem.
Como diz a palavra de Deus, que há muito anticristo no meio do povo. Eu sei, irmão, que há muito anticristo no meio desse povo, nessa terra. Mas muitas vezes quem está sendo enganado é nós mesmos. Muitas vezes quem está sendo enganado pelo olhar não espiritual, mas pelo olhar carnal. Mas começa, irmão, vocês a abrir os olhos espirituais para que vocês comecem a ver quem são de Deus e quem não são. Porque muitos de nós temos que saber extinguir o bem e o mal, como diz a palavra. E eu vou fazer uma oração para cada um de vocês nessa tarde, irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha, Senhor, manifestando a Tua presença nessa tarde, Senhor querido. Venha, Senhor, tirando toda a seta, toda a armadilha, Senhor, nessa noite, nessa tarde, Senhor, meu Deus. Porque a Tua palavra diz, Senhor querido, vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Senhor, meu Pai. Ô, Senhor, meu Deus, eu sei que, Senhor querido, que há muitos, Senhor, nessa terra, Senhor, há muitos, Senhor, nesse lugar, Senhor, meu Pai, que estão cansados, sobrecarregados, Senhor, meu Deus, mas vai aliviando, Senhor, todo o cargo pesado, Senhor, todos a seta, toda a armadilha, Senhor, todo o levante que foi levantado, Senhor, de Satanás, Senhor, na vida de cada um, meu Pai querido. Porque eu creio, Senhor, que muita mudança, Senhor, haverá, Senhor, meu Deus. Eu creio, Senhor, que há muitas restaurações, Senhor, nesses lugares, Senhor, meu Deus. Não importando pelos ministérios, não importando pela placa da igreja, Senhor, meu Pai. Não importando quem seja crente e quem não seja, Senhor, meu Pai. Que seja de Deus, que seja do mundo, Senhor, meu Deus. Mas vai fazendo, Senhor, essas pessoas extinguir, Senhor, o bem e o mal, Senhor, meu Deus. Faça que essas pessoas venham, querido Deus, venha entender o que o verdadeiro anticristo está nesse mundo, Senhor, meu Pai, que estão falando falsamente de Deus, Senhor, meu teu Pai querido, que há muitos falsos pastores, há muito falsos, Senhor, meu Deus, que aliás de falar de Deus de todo o coração, de todo entendimento, meu Deus, para levar essas pessoas à salvação, para o reino do Senhor, meu Deus querido, mas muitos estão levando o evangelho para o mundo errado, Senhor, meu Deus querido, mas eu quero, Senhor, que meu Pai, venha apagar, Senhor, de mim, Senhor, tudo aquilo que não presta, Senhor, meu Pai, faça que essas pessoas entendam, Senhor, meu Deus, o que é de Deus e o que não é, Senhor, meu Pai, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim como diz a palavra, irmãos, há muito anticristo no meio desse povo. Agora que eu venho dizer para cada um de vocês hoje, irmão, começa a prestar atenção entre quem fala de Deus de todo o coração, aquele que fala da salvação mesmo, não aqueles que estão falando do mundo, que estão levando a palavra do anticristo na vida de cada um de vocês. Porque é simples. A palavra de Deus diz que há muitos ramos, mas tem o ramos que é edificado na areia. Tem duas casas. A casa edificada na rocha, a casa edificada na areia. Eu creio que cada um de vocês, irmão, tem que ser a casa edificada na rocha. Para que o vento, para que a chuva, para que tudo que venha deitar, mas não venha derrubar vocês. Para que vocês venham ser edificados na arena com Deus. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmão?